Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu andei sumida essa semana, mas eu tava muito cansada. Aí eu preferi ficar quietinha no meu canto. Aí hoje eu resolvi fazer o vídeo. Eu não ia fazer hoje também não, porque assim eu ainda tô cansada, mas hoje é dia de Francisco de Assis. Então hoje é dia do Chiquinho, esse queridão aqui, ó. Dia dele, que foi um grande espírito, né? Que foi também João Evangelista, e é sempre bom, né? Lembrar desse espírito tão importante que é mentor da minha casa, né? Da casa que eu trabalho, que eu frequento, a casa do meu coração, né? Que é minha outra família, né? Minha família espiritual. Então é isso. Então vamos para a reta final. Faltam 4 capítulos, né? Para terminar o livro. 4 leiturinhas. E vamos pro capítulo 36, tá bom? E vamos primeiro fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, por esse momento tão especial de leitura desse livro que sempre nos aproxima tanto de Jesus, acalenta os nossos corações, nos consola, nos ampara, nos abraça. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Minha voz tá estranha hoje, né? Hoje o dia foi meio bizarro, mas tudo bem. Então, item 36, quem sou eu para você? No capítulo anterior, que era o 35, ele nos convidava para correr até ele, né? Ir ao encontro dele, né? Deixa eu botar aqui. E nesse aqui, ele nos pergunta quem ele é para nós, né? Quem o povo diz que sou? Isso está lá em Marcos, versículo 8, item 37. Certa feita, fiz essa pergunta aos meus discípulos e confesso que, passados mais de 2000 anos de minha presença física na Terra, ainda formulo a mesma indagação. Hoje, porém, pergunto de forma mais direta: quem sou eu para você? Eu sei perfeitamente quem você é para mim, o que você representa na minha vida. Reafirmo que você é um irmão amado, querido do meu coração. Você está em meu pensamento todos os dias. Mas será que você tem a mim em seus pensamentos também? Será que tem refletido sobre a minha mensagem? Eu não gostaria de ser lembrado apenas quando você está em apuros. Mesmo assim, eu não deixo de estar ao seu lado em seus momentos de prova, sempre aguardando que, após suas crises passarem, você não me esqueça ou apenas me procure na próxima dificuldade. Lembre-se de mim também, quando tudo estiver correndo bem em sua vida, pois é nesses momentos que os homens, esquecendo-se da vida espiritual, cometem os maiores enganos, que lhes custarão mais tarde muitas lágrimas. Isso é muito verdade, né? O que acontece? Fazer uma pausa, né? Na hora que a gente tá no sufoco, né? Tá? Jesus me ajuda, Jesus não sei o que, Jesus não sei o que lá mais. Aí a gente fica naquele desespero, né? Chamando Jesus, pedindo por ajuda, Deus, enfim, tudo. A gente apela a tudo e a todos, né? E a gente volta para a igreja, para centro espírita, enfim. A gente se volta para a espiritualidade. E o que acontece? Quando passa
Aí, se a gente não aprendeu nada com a experiência que acabamos de passar, o que acontece? A gente recomeça os mesmos erros, ou então a gente comete outros equívocos, a gente se volta de novo para a vida material, a gente esquece da espiritualidade, a gente some da igreja, do centro espírita, a gente não faz mais as nossas preces, enfim. E aí a gente cai de novo em desatino. E aqui ele fala, ele continua perto da gente, apesar de nós. E apesar de nós, ele continua firme e forte. E nós ficamos assim, até a próxima ocasião. Até nós aprendermos que nós precisamos estarmos sintonizados com Jesus todos os dias, assim como ele está sintonizado conosco todos os dias, as nossas vidas serão muito mais simples. Não é? Vocês não acham? Bom, coisa da minha cabeça, né? Fonte, vozes da cabeça da Kelly. O materialismo continua sendo o mais grave problema para a felicidade dos meus irmãos na jornada terrena. Ele tem feito mais vítimas do que todas as guerras já existentes no planeta, pois está na raiz de quase todos os males que atordem meus irmãos. Foi por essa razão que pedi a vocês que ajuntassem os tesouros no céu, riquezas eternas e que fazem a vida valer a pena desde já. Isso está lá em Mateus, versículo 6, capítulo 20. Eu não quero ser um quebra-galho para você. Eu sou um mestre que tem caminhos a lhe ensinar e percorrer em busca da sua felicidade. Eu não o salvarei. Você mesmo se salvará se andar pelas estradas que eu lhe apresento. Você não irá sozinho, pois eu sempre estarei com você. Sou seu amigo, lembre-se. Mas é você quem precisa andar pelo meu caminho. Não basta crer em mim, ainda que isso possa até ser um bom começo. Você terá que comer do meu pão, beber do meu vinho, carregar a sua própria cruz. Você tem fugido dela, não? Saiba, contudo, que o obstáculo pode ser uma benção, desde que você aceite a dificuldade como oportunidade de aprendizado e transformação. Aqui ele falou, tá falado, né? O que eu falei, né? Que a gente precisa, tudo que acontece nas nossas vidas precisa ser um aprendizado, né? Mas aqui não é só aprendizado, é uma transformação. Que seja o gatilho para nós transformarmos as nossas vidas, nos transformarmos, porque assim nós precisamos evoluir, né? Se nós quisermos ir para um mundo de regeneração, sairmos dos provas e expiações, não sermos rebaixados, enfim, aquela coisa toda, aqui eu acho que ninguém vai ser rebaixado não, mas se a gente não quiser voltar para provas e expiações, tá na hora, né? Tá na hora da gente fazer o que é certo, tá na hora da gente viver Jesus. Como ele fala aqui, não é só crer em Jesus, é viver Jesus. É o que viver Jesus? É amar o próximo como a si mesmo, é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, é ser caridoso, é ter empatia, enfim, todas aqueles bons sentimentos e atitudes, acima de tudo, que a gente precisa ter e fazer no nosso dia a dia para nós evoluirmos. No início, pode até ser um exercício um pouquinho difícil, mas tem uma hora que esse exercício, ele vem sozinho. A gente começa a fazer as coisas sozinhos. Então, assim, é isso que é importante, que a gente não desista,
Nós não podemos desistir na hora. Tem hora que a gente fala assim, eu não tô conseguindo, para. Não, não vamos parar. Vamos insistir. Insistir, porque uma hora a gente consegue fazer a coisa certa e aí a gente vê tudo mudando. As nossas vidas mudando, nossos interesses mudando, nós vemos as nossas amizades mudando. Então, assim, nós começamos a sermos rodeados de pessoas que realmente estão com o mesmo objetivo, vamos dizer assim, que é aquele de sermos pessoas melhores, pessoas mais caridosas. Não é necessariamente a mesma religião, ou, enfim, mas são pessoas na mesma sintonia. Eu acho que eu já falei aqui, por exemplo, na época que eu fumava, todos os meus amigos que eu tinha ao meu redor fumavam. Não tinha, assim, a maioria, vamos dizer, 90% dos meus amigos eram fumantes. Eu não fumo mais, eu não tenho mais um amigo fumante. Incrível, não tem mais. No meu círculo de amizade próximo, não tem uma pessoa que fume. Não tem. Aí, assim, a gente vê que a gente acaba indo por afinidade. Isso é só um exemplo bobo. Mas, assim, tem os outros exemplos, né? Que são muito mais importantes. Então, assim, uma coisa que a gente precisa realmente é aprender com as oportunidades, a gente aproveitar essas oportunidades para nos transformarmos, para nos aproximarmos mais de Jesus, para ter a nossa fé bem ancorada, para semear, fazer a boa semeadura. Como é que eu vou falar? Ser o terreno fértil, né? Ser o terreno fértil para aquela semeadura que vai brotar, que vai dar aquela árvore linda, frondosa, maravilhosa, cheirosa, entendeu? Então é isso que a gente tem que aproveitar agora. A gente tem que aproveitar o momento, é agora, a nossa hora é agora. Não importa, tá difícil hoje, amanhã a gente tenta de novo, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. E até a hora que a gente vai acertar. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente consegue. A gente precisa se voltar mais para o mundo espiritual, porque tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado. O planeta tá num alvoroço. Falei, hoje meu dia foi uma loucura. Foi um dia de louco, assim, muito estranho, muito agitado. E como é que a gente faz? A gente precisa se silenciar dentro da gente. A gente precisa silenciar dentro da gente pra gente conseguir chegar lá. E a gente vai conseguir, tenho certeza. Não acredito, porém, que me seguir seja um peso, um martírio. Eu já disse a vocês que meu caminho é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus, versículo 11, capítulo 30. Deixa eu ver se eu tô com o meu evangelho por aqui. Que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai meu jugo, pois é leve meu fardo. Ai, cadê meu evangelho? Achei. Achei. É o capítulo 6, se eu não me engano. Capítulo 6. Acho que é esse. Isso, caramba, tô ficando boa, hein? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração,
e encontrareis o repouso vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Não, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar a amargura. Eis que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e é a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina se o jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, a partir do momento que nós consigamos seguir Jesus no jugo leve do amor e da caridade, nós vamos conseguir. É amor e caridade, só isso, gente. Porque vão juntos. Quando a gente ama, a gente é caridoso. Quando a gente é caridoso, a gente ama. Então, assim, seriam praticamente sinônimos, né? Se pararmos para analisarmos, seria praticamente isso, né? Então, vamos prestar bem atenção nas coisas que a gente faz, que a gente fala, tratar o próximo com respeito, com empatia. Você não precisa ser melhor amigo de todo mundo, não é isso, não. Mas você precisa tratar todo mundo com respeito. Então, assim, vai do gari ao presidente. A gente tem que aprender a tratar todo mundo igual. Isso é mais uma lição que eu tenho do meu avô, tá, gente? Meu avô fazia questão de me ensinar a tratar todo mundo igual. Ele falava pra mim, todo mundo é igual. Você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. E outra coisa, você não precisa ter medo de ninguém, porque todo mundo é igual. Então, quando meu avô falava, isso, claro, era da maneira dele, né? Quando ele falava que eu não precisava ter medo de ninguém, porque somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos. Assim, então, ele falava, ninguém tem o direito de te desrespeitar, como eu também não tinha direito de desrespeitar ninguém. Entendeu? Então, é aí que ele sempre falava pra mim. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E assim, quando a gente entende a mensagem que Jesus deixou pra gente, há 2000 anos atrás, e quando a gente consegue colocar em prática, a gente já avançou muito. O dia que a gente conseguir colocar realmente em prática tudo que Jesus ensinou pra gente, que são coisas importantíssimas, mas que, assim, vai dar até, entre aspas, bobas, que seriam fáceis de botar em prática, e nós não somos capazes de botar em prática ainda, apesar de tudo, porque ainda tem o orgulho, a vaidade, o preconceito. Porque eu quero ser melhor que fulano. Porque eu quero isso melhor que ciclano. Gente, o dia que a gente aprender que tudo isso não adianta nada na vida da gente,
não vai ter mais guerra, não vai ter mais presidente querendo ser melhor que o outro, não vai ter mais bandido querendo roubar território do outro, não vai ter mais familiares brigando porque um quer ser melhor que o outro, quer ser mais amado, que mais isso, mais aquilo. Enfim, são todas essas coisinhas que a gente não terá, a gente não vai mais precisar enfrentar, porque a gente entendeu que cada um tem seu posicionamento, cada um tem seu momento, cada um está num nível diferente de evolução. E pronto, acabou o estresse, acabou a dor de cabeça. Então, nós realmente precisamos o quê? Acordar para a vida. Acordar para a vida. E acordar para a vida é o quê? É fazermos nossa reforma íntima, nos modificarmos para nos tornarmos pessoas melhores, mais pacíficas, brandas, humildes, com o coração apaziguado. E assim a gente vai conseguir o jugo leve, né? E o fardo suave. Eu acho que eu sempre misturo, gente, eu sempre inverto. Enfim, o fardo é leve e o jugo suave, né? Pesado é viver sem amor, viver rancoroso, viver só para si, viver apenas para as coisas que um dia ficarão somente no plano físico. A vida é muito mais do que isso. Aliás, as melhores coisas da vida não são coisas. Mas agora me conte, eu gostaria muito de saber quem sou eu para você. Então, a gente sabe que a gente não leva nada desse plano, além das boas ações, além daquilo que a gente carrega na nossa consciência. Nada além daquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. A partir do momento que nós seremos capazes de entender que esse corpo não vai, esse relógio não vai, pulseira não vai, o óculos não vai, esse cabelo não vai, a TV não vai, o ar-condicionado não vai, casa não vai, o carro não vai, a moto não vai, a bicicleta não vai. A partir do momento que nós nos voltarmos para aquilo que alimenta as nossas almas, claro que a gente precisa do material, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não pode ter, que isso é aquilo, muito pelo contrário. Até é bom ter bastante para poder ajudar bastante também. Mas a gente precisa ter a plena consciência de que nossa consciência é que vai ditar o nosso próximo passo. E o nosso próximo passo nessa vida, na próxima vida, na vida depois, e depois, e depois. Nós precisamos preparar o terreno para as próximas. Porque, como eu disse antes, duvido que alguém queira voltar em provas e expiações, né? Ou que queira ser rebaixado. Então, não vamos só viver falando, porque eu acredito em Jesus, porque eu creio em Jesus, porque... Não. Vamos botar em prática o que Jesus deixou para nós. Nem se for 5%, mas o suficiente
para a gente poder falar lá na frente, quando a gente desencarnar, ok, eu tentei. Não importa se você vai conseguir ou se você não vai conseguir. O importante é tentar. Quem não arrisca não petisca, não é isso que a gente fala? Minha mãe sempre falava assim, quem não arrisca não petisca. Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte, vamos realmente procurar a nos aproximarmos de Jesus da maneira certa. Isso, o que ele fala aqui nesse texto, lembra muito aquela meditação, né? Que fala que a gente não pode esquecer dele, que a gente que se esquece dele, porque ele não abandona a gente, não. Já falamos isso várias e várias vezes, mas é uma coisa que precisa ser repetida várias e várias vezes. Porque ele não deixa a gente de lado. Ele não vira as costas pra gente falar, tô nem aí. Não, ele insiste. A gente erra, ele tá ali do lado de novo. A gente passa por uma dificuldade, lá tá ele de novo pescando a gente. E ele pesca a gente. Ele tira a gente de novo daquele mar, daquele tormento, daquela tempestade. E a gente vai lá, recomeça de novo, esquece que ele fez pela gente. Esquece de aprender, esquece de evoluir com aquilo que a gente passou. Ele sabe que cada um de nós tem seu tempo, mas nós precisamos também nos esforçarmos um pouquinho mais além daquilo que a gente já faz, para realmente chegar e falar, ok, eu vou tentar de verdade dessa vez. Posso falhar, não tem problema, mas eu vou tentar. Aí eu vou dar uma caidinha, daqui a pouco eu tento de novo. E tenta de novo. Só que cada vez que a gente cai um pouquinho menos baixo. A gente não cai tão profundo, gente, me bateu o soluço. Não vamos cair tão profundamente quanto da vez anterior. Então, quer dizer, a gente vai ganhando uns passinhos para frente. Não é aquilo que a gente fala, um passo para frente, 10 para trás, não. É um passo para frente, aí a primeira vez a gente vai 10 para trás, depois a gente vai 9 para trás, aí 8, aí uma hora a gente acerta. Porque uma coisa é certa, tudo aquilo que a gente já assimilou, tudo aquilo que a gente já guardou no disco rígido aqui da nossa consciência, do nosso coração, já está lá. Já está lá. Não tem como tirar mais. Basta a gente ir lá pescar lá no disco rígido. Opa, te achei de novo, deixa eu te puxar ali. Deixa eu te puxar e te reativar, te ativar. Então, vamos fazer a nossa parte, gente, que é muito importante. É muito importante a gente tentar o máximo possível, realmente, chegar perto de Jesus e sermos capazes de responder para Ele quem Ele é pra gente. Para mim, Ele é aquele irmão mais velho que cuida, que ampara, que abraça, que guia, que se preocupa com a gente, que ama a gente, mas que não passa a mão na cabeça. Então, que mostra o exemplo, que se mostra ser um irmão bom, um irmão, um irmão que mostra aquele caminho, né? Que a gente admira, que a gente ama, porque a gente vê que a gente quer copiar o caminho dele, a gente quer andar igual a ele, nós queremos ser igual a ele. E um dia seremos capazes de sermos igual a ele. Vai demorar um pouquinho, mas um dia a gente chega lá. Então é muito importante a gente ter essa relação com Jesus, saber quem ele é pra gente. Pra mim, ele tá comigo o tempo inteiro. Ele é uma pessoa, e pra mim, eu sinto
como se ele estivesse perto de mim o tempo todo. Secando as minhas lágrimas quando eu choro, me consolando, pulando de alegria comigo quando eu tô alegre, me ajudando quando eu tô preocupada, quando eu tô ansiosa, quando eu não tô bem. Quando eu tô feliz, festejando comigo a minha felicidade, quando eu tô alegre, quando eu tô dançando, brincando, quando eu tô cantando. Ele tem que fazer parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia, parte de cada momento nosso. Porque é para isso que nós estamos aqui, para entendermos que Jesus é nosso modelo e guia, nosso irmão, e para entendermos que nós podemos chegarmos até Ele. Ele mesmo falou que nós podemos chegar até Ele. Então vamos fazer nossa parte, vamos criar, vamos pegar um atalho para chegar até Jesus. Esse atalho, ele vai passar pelo quê? Pelo amor e a caridade. Vamos sermos mais amorosos, mais caridosos com todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, com as quais a gente tem mais dificuldade. Não é fácil todo dia para ninguém. Todo mundo tem alguém por perto difícil, complicado, uma pessoa com a qual a gente às vezes tem dificuldade para lidar. Todos nós passamos por nossas tristezas, nossos desafios, né? Mas o que é importante é que realmente isso tudo não nos endureça. Eu, durante muitos anos, eu tinha a sensação de ter um coração de pedra, de tão endurecida que eu estava. Hoje em dia, graças a Deus, estou melhorando. O coração amoleceu um pouquinho. Não o suficiente ainda, mas continuo tentando amolecer o meu coração. Porque a gente vai endurecendo, vai acontecendo as coisas, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente fica longe, afastado da espiritualidade, então a gente vai se endurecendo e criando um coração de pedra, né, dentro da gente. Então, é isso, gente, tá? Vamos ficar por aqui. Minha gata tá fazendo um monte de barulho. Resolveu fazer a faxina dela. E espero que todos tenham uma boa noite. Hoje é sábado, 4 de outubro. Dia de Francisco de Assis. Ontem foi dia de Allan Kardec. E espero que todos fiquem bem. E vamos fazer a nossa oração, agradecendo a oportunidade que tivemos nessa noite de sábado, de lermos mais uma vez esse livro que tanto nos aproxima de Jesus, agradecendo a presença dos bons espíritos, dos mentores espirituais de nossas casas, dos irmãos franciscanos que sempre nos ajudam limpando, fazendo a higienização de nossos lares, que nos ajudam nos momentos de dor, recolhendo aqueles irmãos necessitados e levando para os céus. Que todos os seres que se encontram em nossas casas nesse momento possam receber paz nesse momento tranquilizante, de harmonia, para que todos tenham uma boa noite, muita saúde, muita luz para todos nós.